Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Estamos de volta a mais um vídeo no canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, certo? E eu gostaria de mais uma vez pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que dê like no vídeo se você gostar dos estudos, que compartilhe este vídeo nos seus grupos, e aonde você desejar, para que este vídeo possa ser conhecido, a palavra do Senhor, se você achar que esse estudo é relevante, possa ser levado a mais pessoas, certo? E faça comentários, diga para mim qual é a sua opinião a respeito do estudo, porque eu desejo saber, tá bom? Desde já eu agradeço a todos vocês. Nós fizemos o estudo até o capítulo 5 e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6 do livro de Apocalipse. Mas antes de nós entrarmos no capítulo 6, eu preciso fazer algumas observações a respeito do capítulo 5, certo? Que é o capítulo que mostra os 24 anciões. O capítulo 4 também, que é onde se fala do trono de Deus, né? A respeito da visão do trono de Deus, e ali pela primeira vez em toda a história da Bíblia aparece esses 24 anciões. E muitas pessoas perguntam quem seriam esses 24 anciões, né? Eu já ouvi falar, né, que em alguns ensinos, de algumas interpretações, inclusive esta que acha que quando aquela porta foi aberta no céu, que João passou, ali estava representando o arrebatamento da igreja, que nós já falamos sobre isso. Elas dizem que esses 24 anciões, eles representam a igreja, porque eles estão vestidos de branco, eles se assentam em tronos, eles têm coroas. Então essa seria a representação da igreja, que sim teria sido arrebatada, certo? Mas nós vamos ver hoje realmente quem serão esses 24 anciões, se eles podem realmente ser a igreja, certo? Essa passagem que fala aqui, deixa eu só colocar o meu óculos aqui, no Apocalipse 5, no versículo 11, que eu já li para vocês no capítulo passado, vi e ouvi uma voz de muitos anjos, aqui está falando dos anjos, né? Ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, que são os 24 anciões. Então, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Então aqui, esses que são adeptos de dizer que os 24 anciões representam a igreja, fala que esses milhões e milhares de milhares seriam as vozes da igreja também cantando. Mas aqui está falando para nós quem são. Voz dos anjos, dos 24 anciões e dos seres viventes. Mas se a pessoa acredita que os 24 anciões são a igreja, então ela sim pode encaixar isso aqui. Mas nós vamos ver se isso faz sentido, certo? Primeiramente, a gente está falando de anjos. A gente sabe que os anjos que Deus criou no céu são miríades e miríades, milhares e milhares de anjos. Então o céu, ele está repleto, Deus tem ao seu redor milhares e milhares, miríades e miríades de anjos, que significa que são muitos em número, certo? Então só a voz dos anjos já daria todo este conceito de milhões e milhares de milhares. Mas nós vamos analisar agora aqui, porque está falando dos 4 seres viventes e dos 24 anciões. Quem seriam os seres viventes? Quando a gente vai para o livro de Isaías, eu até comentei que a visão do trono de Deus estava em Ezequiel, no capítulo 1, do versículo 26 ao 28, né, que vocês poderiam ir lá ler Ezequiel 1, do 26 ao 28, onde fala que também Ezequiel teve a visão do trono de Deus, ou seja, ele também foi levado aos céus, ele também passou por aquela porta que João passou e viu o trono de Deus. E também eu comentei que eu achava que também estava em Isaías, né? E eu fui verificar o versículo. Sim, Isaías no capítulo 6, do 1 ao 6 também está lá, Isaías também viu a visão do trono de Deus. E o que é interessante? Em Ezequiel, fala dos seres viventes também, né? A mesma coisa que fala em Apocalipse, dos 4 seres viventes, fala em Ezequiel, que esses seres viventes, eles têm vozes estrondosas, como se fosse voz de muitas águas. Então, eles têm vozes estrondosas, como se fosse voz de muitas águas. Isso está em Ezequiel, no capítulo 1, na sequência, no versículo 22 ao 25, o que na sequência está falando do trono de Deus. Então, no Ezequiel, capítulo 1, versículo 22 ao 25, comenta também a respeito dos seres viventes que são vistos nos céus, acima do trono de Deus, a descrição muito parecida com Apocalipse, e que fala que eles têm vozes de estrondo, vozes estrondosas e como se fosse de muitas águas. E no
Em Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 6, chama os seres viventes de serafins. Então a gente sabe que esses seres viventes que está citado em Ezequiel e em Apocalipse são os serafins. Os serafins, eles são esses que tiveram colocados aqui para nós, em Apocalipse, o nome de seres viventes, que até são citados como anjos, né? Mas eu acho que eles não entram na qualificação de anjos. E se são uma espécie de anjos, são uma forma, espécie de diferenciada, né? Que são chamados de serafins. E a respeito dos 24 anciões, em nenhum outro lugar da Bíblia fala a respeito desses 24 anciões, somente em Apocalipse. Mas quando a gente vai para Daniel, no capítulo 7, no versículo 9 a 14, e este daqui, por isso que eu ainda não comecei a sequência do capítulo 6, eu vou ler com vocês, porque eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. A gente vai lá para Daniel, no capítulo 7, do versículo 9 ao 14, 7, 9 ao 14. Prestem atenção que eu vou ler para vocês agora. Eu disse que em nenhum lugar da Bíblia foi citado que existia os 24 anciões, certo? Então, Daniel 7, do 9 ao 14. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Então, aqui é interessante que Daniel, ele também estava tendo uma visão do céu, do trono de Deus, né? Na sua visão que ele estava tendo aqui, ele estava vendo o céu. E ele viu que foram postos uns tronos. Então, não foi só um trono, foram alguns tronos. Ele não disse quantos, mas a gente vê aqui a probabilidade de esses postos uns tronos possa ser que seja o trono dos 24 anciões, certo? Mas nós vamos continuar. E o ancião de dias se assentou. Então, num dos tronos que foram postos, o ancião de dias se assentou. E quem seria esse ancião de dias? Suas vestes eram brancas como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e seu trono eram chamados de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Então a gente analisa aqui que este ser ancião de dias que sentou aqui seria o Senhor Jesus, é a descrição do Senhor Jesus, né? O rio de fogo emanava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele, e assentou-se no tribunal e se abriram os livros. Então a gente analisa aqui que esse é o Senhor Jesus que estava sendo visto, que se assentou num dos tronos que foram colocados. E a Bíblia lá em Apocalipse diz que os tronos dos anciões estão ao redor do trono do Senhor Jesus e do trono de Deus Pai. Então vamos observar isso. Quando a gente vai para o versículo 21 ao 22, vamos lá para o versículo 21 ao 22 do capítulo 7 de Daniel, eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia com eles. Então está falando do anticristo, aqui já está falando do final dos tempos. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então a gente vê que sim, esse ancião de dias citado aqui é Jesus. Porque quem vai vir fazer a justiça aos santos do Altíssimo? E que esses santos do Altíssimo possuirão o reino. O reino não será o reino do Senhor Jesus, o reino do milênio. E o ancião de dias aqui, ele sim, nos dá a característica plena de que esse aqui, que Daniel estava vendo, era o Senhor Jesus. E que em volta deles, além do trono que ele se sentou, tinha outros tronos. Eu queria ler isso para vocês porque eu quero explicar mais algumas coisas. A gente vai voltar para Apocalipse, no capítulo 5, certo? Eu preciso deixar isso bem claro para que não haja dúvidas, certo? Que a gente falou que o arrebatamento da igreja não acontecia no capítulo 4 e muitas pessoas acham que os anciãos de dias representam a igreja, certo? A gente vai dar uma olhadinha aqui agora em Apocalipse 19, do 4 ao 8. Então a gente sabe que eles apareceram pela primeira vez aqui no capítulo 4, foram citados também no capítulo 5, eles aparecem no capítulo 6 conversando com João, que eu vou ler isso daqui a pouco, e a gente vai lá para o capítulo 19. Eu vou falar isso porque eu quero deixar bem explicado, mas para a gente estiver lendo de novo tudo isso, a gente vai citar com mais detalhes. Então, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 4 a 8, prestem atenção. E os 24 anciões e os 4 seres viventes, então a gente já sabe que os seres viventes são os serafins, né? Prostraram-se e adoraram a Deus que se achava sentado no trono, dizendo amém e aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos e os que temeis, pequenos e grandes. Então, ouviu uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como forte trovão, dizendo, aleluia,
pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então essa voz, a gente já sabe que faz estrondo e que parece muitas águas, ela sai da boca de quem? Dos serafins, ou dos seres viventes, né? Que está lá em Ezequiel, que eu falei para vocês, no capítulo 1, do versículo 22, acho que é o 24. Vamos continuar. Vou ler de novo aqui o final do 6. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos, e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Então, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Então, aqui, eles estão dando glórias diante do trono de Deus, os 24 anciões, os seres viventes, provavelmente também os anjos, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E aqui está diante deles de quem? Cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, aqui está falando de quê? Da ceia das bodas do Cordeiro. E quem é que está diante da noiva que está ali sendo apresentada já como esposa ataviada? Os 24 anciões e os seres viventes. Então, os 24 anciões não são a igreja. A igreja do Senhor Jesus, que será arrebatada, nós sabemos que é a noiva de Cristo, que se tornará a esposa do Cordeiro, porque aqui ela já está sendo citada como esposa, que a si mesma se ataviou, que já estava pronta, que já estava vestida, que já estava como esposa. Pode ver aqui, eu vou ler de novo para vocês. 7. Alegremos-nos e exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então, aqui ela já era citada como esposa. E se a esposa do Cordeiro estava com ele, diante do trono de Deus, e os 24 anciões e os seres viventes estavam dando-lhe glória, e tinha anjos ao redor, porque depois o anjo vai falar aqui com João, né? Logo na sequência que eu li. Então, os 24 anciões não são a igreja, não são a noiva, não são a esposa do Cordeiro. Eu só queria mostrar isso para vocês porque eu achei importante, para que a gente pudesse dar continuidade ao capítulo 6, sem que ninguém dissesse, mas os 24 anciões são citados como se fosse a igreja, porque usam coroas, porque usam trono, que estão em tronos. Gente, quantos heróis da fé existiram no Antigo Testamento? Abraão, o próprio Daniel, Elias, o profeta Samuel. Quantos servos do Senhor, em meio a tribulações, angústias, desesperos, profetas, servos do Senhor, foram irrepreensíveis na sua época em que viveram diante de Deus. Então, esses 24 anciões, porque ancião significa o quê? Alguém experiente, alguém mais velho, alguém idoso, né? Esses 24 anciões que se assentam junto com o ancião de dias, porque os tronos deles, lá em Daniel, como eu li para vocês, são colocados juntos com o trono onde se assenta o ancião de dias, que ali é Jesus, certo? Ainda não era conhecido, mas era o Senhor Jesus, e Daniel estava tendo uma visão do futuro, porque estava falando ali do anticristo, que seria vencido, e foi vencido, e ele veio fazer justiça aos santos do Altíssimo. Ele estava tendo uma visão também do futuro, como Daniel teve, do trono de Deus, aliás, como João, Daniel também estava tendo. Então a gente percebe que eles podem ser qualquer um dos heróis da fé do passado, que foram sendo colocados como os 24 anciãos de dias, de acordo com tudo aquilo que fizeram, como anciões experientes, que serviram a Deus com fidelidade. Isso é uma observação que eu estou falando, que pode ser qualquer um desses, mas que com certeza os 24 anciões não são a igreja do Senhor Jesus, certo? Vamos dar continuidade agora. A gente vai agora para o capítulo 6 de Apocalipse, para a gente continuar o estudo. Gente, eu precisava falar isso para vocês, tá? Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas eu precisava falar, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 6 de Apocalipse. O Cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Vem. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Então este cavalo branco, ele é colocado em muitos lugares como se ele fosse
o anticristo, né? O cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, porque é o cavalo da paz. Mas vamos analisar o que está escrito aqui. Um cavalo branco com o seu cavaleiro com um arco na mão. Gente, eu não vou poder dar detalhes de muitas coisas aqui. Eu vou citar para vocês que não viram ainda o meu vídeo dos 7 selos estariam sendo abertos. Vou deixar ele na descrição e no card, porque eu não posso falar desse assunto aqui com descrições minuciosas, certo? De quem é, de fato, de verdade, a representação toda descrita aqui, de quem é este cavalo branco e de quem é este cavaleiro. Mas eu posso dizer para vocês que este aqui é o cavaleiro da peste. Prestem atenção e guardem aí. Peste. O primeiro cavaleiro é o cavaleiro da peste. O que aconteceu com a gente agora nesses últimos anos para trás, em 2020? A gente sabe que começou ali a desencadear-se várias sequências. Então, a gente sabe que nos últimos dias existe a profecia de que aconteceriam inúmeras pestes. Então, a gente está vendo isso se desenrolar. Então, o selo se abriu e começou a se desenrolar o quê? O desenvolvimento de pestes, e mais pestes, e mais pestes, e mais pestes. Eu não posso dar detalhes, só nesse momento vocês segurem essa informação aí, que eu vou continuar. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Então, aqui também, quando a gente vê a interpretação, que é conhecida, diz que aqui é o cavalo da guerra, o cavalo vermelho. Mas a gente está tendo aqui também uma explicação de que quando o selo se abre, o que começa a acontecer é a paz da terra ser tirada. Então, no meio da abertura do primeiro selo, então o primeiro selo se abre e começa a se desenrolar. Nesse período em que o selo ainda está se desenrolando, ou seja, ele não terminou de se cumprir, abre o segundo selo. O segundo selo é o quê? O desencadear de tirar a paz da terra. Nós sabemos que o que aconteceu em 2020 começou a desencadear em muitas situações a tirada da paz da terra. Os homens começaram a se matar e isso tem acontecido de forma grandiosa. Não só com rumores de guerra, com guerras, com levantes populares, com situações em países que já estão entrando em crise, com várias situações polêmicas. Os homens, eles começaram a se matar por bobeira, as pessoas entraram em situações de confusão, de muita agitação, de nervosismo. A gente sabe que está tudo muito desequilibrado, que as pessoas estão se matando por causa de nada. Então, não é especificamente abrir o selo e começa a guerra, mas aí a gente continua aqui. Para que se matassem uns aos outros, e também foi lhe dado uma grande espada. Então, essa grande espada, para mim, é realmente a guerra, ou a gente vai falar aqui o terceiro G do mundo, que está para explodir no meio já da tirada de paz e dos homens se matando uns aos outros. Então, vamos prestar atenção na sequência. Abriu o primeiro selo, começou a desencadear a peste. Abriu o segundo selo, a falta de paz, e a especificação de que sim, há de acontecer essa terceira G do mundo, que está prestes a acontecer. Mas o segundo selo também está se desenrolando. Ele abriu e ele ainda não chegou no seu ápice, ele ainda não terminou. Então, o primeiro selo está se desenrolando, abriu o segundo, também está se desenrolando, abriu o terceiro, também vai se desenrolando, um por dentro do outro, gente. Todos eles acontecendo. Não acontece no mesmo tempo, mas vai acontecendo. Vai acontecendo, vai aumentando. Vamos para o terceiro, assim como as dores de parto, a gente já vai falar disso já já. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. O cavalo preto, conhecido como a fome, né? E ouviu como a voz dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevado por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Uma medida de trigo por 1 denário. Então, a gente vê que além da fome, o que veio também? A carestia. Então, abriu o terceiro selo, começou a se desenrolar o quê? O aumento de preços, a carestia, o aumento de inflação em todos os países do mundo. Aí começa a vir a falta de alimento, aí começa a se desencadear situações complicadas devido ao primeiro selo que se abriu, aí depois ao segundo selo que já está se abrindo. Esse terceiro selo se abre e vai se desenrolando também no mesmo momento em que o primeiro e o segundo ainda estão se desenrolando, o terceiro também vai se desenrolando, carestia e fome, que nós vemos que estão se agravando no mundo. E o que eu falo para vocês aqui a respeito de não danifiqueis o azeite e o vinho?
O azeite e o vinho é o símbolo de quem? Quem que é o símbolo? Azeite e vinho. Azeite é o símbolo do Espírito Santo, o vinho, o sangue do Cordeiro. E isso é a representação de quem? Da igreja. Então eu digo que a igreja neste período, ela está na terra. E o Senhor Jesus diz, não danifiqueis o azeite e o vinho, ou não danifiqueis a minha igreja, porque ela ainda está na terra. Então, mesmo em meio a essas coisas que estão acontecendo, o Senhor vem guardando a sua igreja. Isso não significa que nós não veríamos o cumprimento das dores de parto, o cumprimento dessa parte profética, porque os selos, lembra, eles estão por fora, vão sendo quebrados para que comece a se desenrolar os 7 anos da grande tribulação. Vamos prestar atenção, vamos para o 4º selo. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte. E o inferno seguia. Então, aqueles que estavam morrendo aqui, são aqueles que estavam morrendo sem salvação. Então, vamos continuar vendo que mortes seriam essas. E estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para a matar. Então, a parte da terra foi dada autoridade para matar, mas deu autoridade e morreu a 4ª parte da terra? Não, gente. Ela começou a aumentar as mortes. Então, vamos ver. Pela espada, 2º selo, ou seja, a guerra, a terceira G do mundo, que provavelmente, além de tudo que já está acontecendo, com tirar a paz da terra e os homens se matarem uns aos outros, com tudo que a gente já está vendo, vai vir para tirar muito mais vidas. A fome, que a carestia, a fome já começaram, tem aumentado, muitas pessoas estão morrendo, mas a gente vê que vai piorar. Com a mortandade, tem outras traduções que chamam de peste. Peste, 1º selo. Então, fome, o 3º selo. Espada, o 2º selo. Mortandade ou peste, o 1º selo. E por meio das feras da terra. As feras da terra, eu dou uma explicação muito profunda disso no meu vídeo sobre os selos sendo abertos. Não tenho como explicar tudo com detalhes, gente. Mas, se vocês quiserem entender, vão lá no vídeo, você que não assistiu, e assista. Lembre-se que eu vou deixar na descrição todos os vídeos aqui citados e nos cards dos vídeos, para que vocês possam clicar e ver e compreender mais a fundo aquilo que eu estou falando. E esta fera da terra, a palavra traduzida aqui por feras, é bestas feras da terra, ou besta, está no original grego, até falo disso no vídeo. É a mesma tradução para o anticristo. Então, o reino do anticristo está matando aqui, com todas as características que ele tem trazido, certo? Para matar as pessoas neste período que nós já estamos vivendo. Então, nós sabemos que o anticristo e o seu reino já está matando, porque nós sabemos que a peste, a guerra e a fome têm se desenrolado por causa de quem? Dos senhores do mundo, que têm trabalhado dentro da concepção do reino do anticristo para colocar ele em evidência, causando todos esses acontecimentos de caos e situações difíceis para que chegue ao ápice do cumprimento de que o anticristo entra no poder. Então a gente está analisando aqui os 4 primeiros selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles já estão na terra, as coisas já começaram a acontecer, já está se desenrolando. O primeiro, peste, 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 peste. O segundo, falta de paz, guerra, conflito, até chegar ao 3º G. O 4º, fome, carestia, começou com as coisas caras, as pessoas não podendo comprar comida. Fome, falta de alimento, estão causando isso também, causando situações de destruir plantações, destruir animais. A gente sabe o que está acontecendo, não posso citar muitas coisas, mas a gente sabe. E o 4º selo, gente, quando essas mortes elas vão começando a aumentar, a gente já pode dizer que o 4º selo já está sendo aberto. Porque isso está se desenrolando, certo? E eu vou dizer para vocês que esse primeiro selo não pode ser o anticristo, porque na sequência está o 2º, o 3º e o 4º, porque isso já é citado lá em Ezequiel. A gente vai falar aqui, ó, os 4 maus juízos de Deus, que estão em Ezequiel, presta atenção, no capítulo 14, no versículo 21, lógico que o capítulo fala... Todo o capítulo 14 fala disso, mas eu estou dando o versículo 21 porque ele especifica bem aqui, que a peste, a fome, a guerra e
As feras da terra são os 4 maus juízos de Deus. Eles estão citados de forma específica. Eu já falei disso nos meus vídeos. Eu tenho um vídeo falando sobre os 4 maus juízos de Deus. Vou deixar também na descrição e no card. Tudo o interesse de vocês, se acharem que eu estou falando uma coisa que não faz sentido, vocês podem abrir em Ezequiel 14, 21 e vocês podem ver os vídeos que eu estou citando. Os 4 maus juízos de Deus que estavam sobre Jerusalém no período que Ezequiel é citado, eles são enviados por Deus para quê? Para punir o povo de Israel e Jerusalém naquele período, porque estavam na desobediência. E como o povo está hoje? Na desobediência. Então, quem envia ou quem permite os 4 maus juízos de Deus começarem a agir na terra é o próprio Deus. Então, o anticristo não estava lá na época de Ezequiel. Ela era a peste, a fome, a guerra e as feras da terra. Então, a gente já sabe que essa situação, ela já estava sendo citada lá em Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 21. Vão lá e confiram se vocês ainda não assistiram meus vídeos falando sobre isso. E quando a gente vai para Mateus 24, do versículo 6 ao 8, a gente vê ali falar de quê? Guerras e rumores de guerra, segundo selo. Depois a gente vê sobre catástrofes grandiosas que não estão citadas aqui nos selos, né? Não nos primeiros 4 dos cavaleiros. E também fala de quê? De perseguição grandiosa, mas fala de fome e de guerra. Ah, mas não fala de peste, de fato. No Mateus 24, do 6 ao 8, a gente não lê falar de peste, mas quando a gente vai para Lucas, deixa eu só ver onde é que está escrito aqui, 21, no capítulo 11, ali fala guerras e rumores de guerras, ali fala pestes ou enfermidades, e ali fala fome, e ali fala os acontecimentos que a gente está vendo já aqui, que são as dores de parto. E Mateus está falando que são o princípio das dores. Mas quando você vai para o original, está escrito são as dores de parto. Então, a guerra ou rumor de guerra, citado em Mateus, e está aqui no segundo selo. A fome, a peste, são o que? As dores de parto. E elas começariam antes do início dos últimos 7 anos da grande tribulação. São as dores de parto para o acontecimento que culminará no nascimento do filho varão. Dor de parto é para nascer alguma criança, certo? Quando a mulher tem dor de parto é porque ela vai colocar no mundo uma criança. E a dor de parto, ela começa mais fraca e ela vai aumentando com o tempo a dor e diminuindo o tempo de pausa. Quem tem filho sabe disso. Então, prestem atenção. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando para vocês. Eu estou citando outros capítulos. Eu não posso ler, mas eu estou citando para vocês entenderem. Então, tá. Vamos lá. Vamos ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Tá. Sobre o 4º selo, a gente já terminou aqui. Vamos continuar no 5º selo. Espero que vocês estejam entendendo. Eu não posso ser muito devagar para falar, né? Mas eu vou continuar. Quando ele abriu o 5º selo, versículo 9, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui está falando para nós de mártires. Mártires que foram mortos, que derramaram o seu sangue por causa do testemunho de Jesus, porque amavam a Deus e testemunharam de Jesus e estavam sendo mortos. A gente sabe que todo o período da história da igreja, desde o 1º século, que as pessoas que servem a Deus foram mortas. Muitos mártires foram gerados em toda a história da igreja. E até hoje nós sabemos que existem países de perseguição onde as pessoas são mortas por amor de Cristo. Então aqui está mostrando para nós aqueles que morreram por amor de Jesus. E por que não dizer que até então, quando eu expliquei sobre esse assunto, eu ainda não acreditava que viria o avivamento, que no meio do avivamento que vai acontecer da igreja, no meio de perseguição, nós sabemos que de perseguição e de luta, ainda não tenham mártires que sejam gerados aqui antes do arrebatamento da igreja. E por que eles estavam aqui reclamando algo com Deus Pai? Porque eu acredito que quando eles viram que ia acontecer o arrebatamento, por que mortos em Cristo? Porque eles iam ter a ressurreição dos mortos para o arrebatamento da igreja, eles quiseram saber quando o sangue deles ia ser julgado daqueles que estavam sobre a terra. Vamos continuar.
Versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Vestiduras brancas. Aqueles que são salvos se vestem de quê? De vestiduras brancas. A gente leu lá no capítulo 3 da igreja, falando que aquele que for salvo será assim, vestidos de vestiduras brancas. Então essa vestidura branca que foi dada para eles aqui, ela está demonstrando que eles estavam sendo ressuscitados, ou seriam ressuscitados para o arrebatamento da igreja, que acontece na sequência aqui no 6º selo. Ah, mas isso não tem nada a ver. Vamos continuar. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Quem vai ser morto como igualmente eles foram? Os mortos na grande tribulação, os santos da grande tribulação, que serão mortos também por causa do testemunho de Jesus dentro do período da grande tribulação, porque não aceitarão o anticristo, não aceitarão o seu reino, não aceitarão a sua marca e serão decapitados. Também serão mortos por amor de Jesus. E somente depois de que todos os mortos em Cristo tiverem passado por essa situação, é que virá o juízo de Deus. O juízo de Deus vem só no final dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Quando as taças são derramadas, Deus vai vingar o sangue daqueles que foram mortos por amor de Jesus. Então falta que acontecer, morrer aqueles que têm que morrer na grande tribulação, para que o juízo aconteça. Mas as vestiduras brancas sendo recebidas aqui testificam o quê? Que eles iam ser ressuscitados para serem arrebatados. Porque eles já estavam no céu. Quando abriu o 6º selo, vi no altar a alma daqueles que tinham sido mortos. Eles já eram almas, eles já estavam diante do altar. Por que só receberam vestiduras brancas neste momento? Porque essa vestidura branca aqui representa justamente o arrebatamento dos mortos em Cristo para a ressurreição dos mortos em Cristo, para o arrebatamento da igreja. Vamos continuar. 6º selo, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como sacro de crina e a lua toda como sangue. Aqui eu digo que acontece o arrebatamento da igreja. No meio de um grande terremoto, de uma situação de catástrofe causada talvez pela mudança dos polos magnéticos da Terra, que vai causar um grande terremoto mundial, que vai causar explosões de vulcões gigantescos, que vai fazer com que o sol se escureça por causa das colunas de fumaça que são lançadas por eles e que a lua fique vermelha como sangue por causa da fumaça que vai tomar os céus e vai escurecer o dia devido à situação catastrófica que vai acontecer. Eu acredito que a mudança dos polos magnéticos, um grande terremoto mundial, que a gente já está vendo que está se encaixando, as coisas estão prestes a acontecer. E esses vulcões explodindo vão causar este momento que é visto aqui, que é citado aonde, gente? Em Joel, no capítulo 12. Joel, no capítulo 12. Aliás, no capítulo 12, desculpa, gente. Joel, no capítulo 2, no versículo 28 ao 30. Deixa eu só ver aqui que eu anotei. Só um minutinho, gente. Eu acho que é do 28 ao 32. Eu vou lá em Joel. Eu não queria ficar saindo, mas quando precisar eu vou sair. Porque eu preciso mostrar para vocês que o acontecimento do arrebatamento da igreja, ele está aqui no capítulo 6. Com o grande terremoto, Joel no capítulo 2, é 28 ao 32, ao 31, que acontece aqui o sol, ó. Aqui mostra os prodígios no céu, fala da igreja, dos sonhos, visões que eles teriam, falando justamente da descida do Espírito Santo aqui, e as pessoas sonhando, tendo visões, né? Que é a igreja, e depois vem aqui, ó. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. A coluna de fumaça que eu falei que vai escurecer o céu. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, aqui é o acontecimento do arrebatamento, porque é uma catástrofe mundial, que acontece antes do dia do Senhor, antes da tribulação, antes do juízo de Deus. O dia do Senhor é conhecido como o juízo de Deus, ou o juízo do Cordeiro, certo? Então, mostrarei prodígios no céu, na terra sangue, ou seja, morte, fogo. O que produz fogo, gente? Grande terremoto, um vulcão explodindo e coluna de fumaça, essa coluna de fumaça que sobe quando os vulcões explodem. Então, a gente vê que aqui sim é a descrição de que está chegando o fim da era da igreja. A igreja é citada ali em Joel 2, de versículo 28 ao 31, e o culminar é justamente este acontecimento.
E aqui no 13, gente, eu digo para vocês que abre um parâmetro grande aqui, desde aqui do acontecimento do versículo 12, que acontece o arrebatamento da igreja, ou seja, começa a acontecer essas catástrofes e o Senhor tira a igreja da terra, porque não tem como mantê-la aqui no meio dessa situação de catástrofe. E o capítulo 13, as estrelas do céu caindo pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, já é um tempo desenrolado deste selo, não é no mesmo momento. Assim como o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo abre e vai sendo desenrolado, certo? Assim também é o sexto selo. Ele abre e o sexto selo, os acontecimentos dele, eles entram nos 7 anos da grande tribulação. E eu vou provar para vocês isso agora. Essa parte aqui das estrelas do céu caindo como figueira da terra, se a gente vai lá para Isaías, no capítulo 34:4, ali fala sobre o juízo de Deus sendo derramado. O juízo de Deus sendo derramado como? Que existia um exército nos céus, e esse exército no céu, ele era lançado para a terra como a figueira. Aí o céu se enrola. Vou ler de novo aqui para vocês. Caindo como cai os figos da figueira, e quando se abala por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então essa descrição aqui, ela está em Isaías, no capítulo 34:4, quando a gente vê ali dizendo que o exército de anjos que estão no céu, que não são de Deus, mas o do Satanás e dos seus anjos, que é citado lá no capítulo 12 também, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram com Satanás e os seus anjos, e eles foram lançados para a terra e não se achou mais lugar deles no céu. É este acontecimento aqui, que acontece justamente, a igreja é arrebatada, eles vão tentar impedir a subida da igreja, mas eles não vão conseguir. Então, quando os anjos saírem para pelejar contra eles, eles vão ser lançados para a terra. E não vai se achar mais lugar deles no céu. Quero que vocês guardem isso que eu estou falando, porque isso vai ser citado em muitos capítulos para frente também. Então, Isaías 34:4, você que nunca leu, vai lá e lê. É a mesma descrição, dizendo que este é o acontecimento em que o exército do céu vai ser lançado para a terra, no meio de uma guerra, porque o juízo de Deus iria começar a acontecer. Isaías 34:4. Então, vamos continuar. Aqui já mostra no versículo 5 o final, preste atenção. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Então, aquele que se assenta no trono e a ira do cordeiro significa que aqui já ia começar a ira, ou o juízo, ou o derramamento das taças. Então eles se esconderam nas cavernas e nos penhascos das rochas. Isso daqui já é a descrição da última batalha, quando os reis e os poderosos vão se esconder de medo, porque eles vão tentar enfrentar o cordeiro, mas o cordeiro vem contra eles, e eles vão clamar para que caia sobre eles as rochas e esconda eles da ira daquele que se assenta no trono e do cordeiro. Onde a gente pode encontrar essa descrição? Quando no Antigo Testamento, no livro dos profetas, está falando a respeito justamente que acontece isso, que eles vão se esconder nas cavernas, no meio do juízo, onde Deus desce com juízo para julgar a terra, para vencer o anticristo, vencer os seus exércitos e terminar com a história dos últimos 7 anos da grande tribulação. Se você for lá em Isaías, no capítulo 2, no versículo 20 ao 21, ali fala a respeito de eles se lançarem nas cavernas e nas penhas das rochas para se esconder da ira de Deus. Isaías, no capítulo 2, no versículo 20 e 21. Então aqui, lembre-se, o selo se abre, o arrebatamento da igreja acontece, mas ele continua se desenrolando, continua entrando para dentro da grande tribulação. Então aqui cita para nós os anjos do diabo, o próprio Satanás sendo lançado na terra com os anjos guerreando com ele, que está no capítulo 12 de Apocalipse, e diz para nós justamente o que acontece no último momento da guerra, que o povo, os seus poderosos vão ficar tremendo de medo, porque vão estar diante da ira do cordeiro, e não tem como vencer, mas vão ser mortos, certo? Com a espada que sai da boca de Jesus Cristo. Nós vamos chegar lá, gente, nós vamos chegar lá, tá? Então, a gente chegou aqui no final do capítulo 6
do livro de Apocalipse. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Que o capítulo 6, aliás, o sexto selo, desculpa, gente, que está no capítulo 6 do livro de Apocalipse, que começa no versículo 12, ele dá-se início, o grande terremoto, com uma situação que vai acontecer, que vai ser o culminar, ou seja, vai ser o ápice de acontecer o arrebatamento da igreja. No meio dessa catástrofe, o Senhor Jesus tira a igreja dele da terra. Por quê? Porque a coisa vai ficar complicada aqui. Porque até os selos estarem sendo abertos, fome, guerra, peste, que a igreja está na terra e já o andamento do reino do anticristo, já matando com situações que nós sabemos que já estão acontecendo, sim, estava descrito e a igreja estava na terra, mas chega num momento onde começa a acontecer as catástrofes mundiais que vão dar início realmente aos 7 anos da grande tribulação e a todas as catástrofes que vão acontecer dentro deste livro, que nós vamos falar de cada uma delas. Então Deus, Pai, dá a ordem e o Senhor Jesus tira neste momento a igreja da terra. A gente terminou aqui agora o capítulo 6, logo nós vamos dar sequência ao capítulo 7, vocês vão entender tudo o que eu estou falando, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima.